Então, eu vou começar aqui, fazendo a chamada aqui, rapidinho. Cleia, Daniele, Edmar presente, né? Giovana, Júlia não, Caroline não, Larissa não, Marlon o Marlon sempre participa, hoje ele ainda não, pelo menos até agora não, né? Nada dele. Rafael não, Thaís, tá faltando a Thaís aqui também. Ver se a gente entra em contato com esse pessoal. Vou anotar aqui. Gente, tudo certo? Vamos começar a nossa aula. Então, já anotei. Se mais alguém entrar, eu coloco presença aqui. Ok? Alguém lembra o tema da nossa aula passada? Não? Ninguém lembra o tema da aula passada? Não. Oi? Não. Tá na sala de voz? Sinceridade. Eu ouvi uma outra voz aí. Quem foi que falou além do Vitor? Ouvi? Thierry? Não, é meu irmão que tá jogando aqui. Ah, tá bom. Gente, ninguém lembra o tema da aula passada? Eu não participei da aula passada. É verdade, Bruno. Lembra que a gente falou sobre algumas áreas que estão em alta, que são áreas que têm muito potencial? Socorro! Vamos lá. Vitão. Edmar. Murilo também participou da aula passada. Não participou, Murilo? Era carreira, não era? Tipos de carreira foi falado. Então, mas eu falei sobre as áreas que está com uma demanda, que tem possibilidade de ganhos, de oportunidades. Aí a gente falou sobre tecnologia, a gente falou sobre gestão de talentos na parte de RH, a gente falou sobre creators, pessoas que criam conteúdo na internet, lembra? Ah, sim, agora sim. Agora lembrou, aleluia! Não, entendi. Senhor, coloca a mão. O corpo inteiro aqui nesses meus meninos, Senhor. Gente, então, a gente vem tendo uma sequência de aulas falando de profissão, falando de áreas, falando de postura do profissional no mercado, né? Hoje, nós vamos continuar nessa linha, só que com outro tema. Então, vou trazer um pouco sobre a etiqueta profissional para vocês, tá? Essa etiqueta, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, em que áreas se aplica a etiqueta profissional, tá bom? A ideia é fazer vocês entenderem um pouquinho disso. Acredito que vocês já têm, por si só, na educação de vocês, essa formação, mas é bom a gente rever o tema para ver o que está faltando na gente, para ver o que a gente pode melhorar, né? Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar a vida inteira. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou professora, trabalho nessa área e sempre eu me pego lidando com essas questões de etiqueta. Vou dar um exemplo. Professora fala pra caramba, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, bem-vinda, Thaís. Bem-vinda. Tá me ouvindo, Thaís? Thaís, tá me ouvindo? Não? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ah, tá sim. Tá bom, valeu. Só para saber. Então, a professora fala pra caramba. Então, vocês imaginam que eu tenho um ponto
que me chama a atenção, que é, você fala bastante, é importante se comunicar, porém, cuidado com o que você fala, de que maneira você fala, porque tudo que a gente fala e o que a gente expressa vai para a nossa imagem profissional. As pessoas começam a enxergar baseado naquilo que a gente expressa. Então, é algo que eu vou lidar a vida inteira com isso, certo? Não existe uma receita de bolo, tá? Ó, faz assim uma vez, você foi lá e fez, acabou, pronto, tá perfeito, ó. Ah, então a professora dá aula de etiqueta profissional, então ela sabe tudo, então provavelmente ela é perfeita em tudo. A gente é ser humano e a nossa vida, ela é marcada pela evolução, pela capacidade de aperfeiçoamento, de melhora, certo? Então, assim, todos nós vamos ter o calcanhar de Aquiles, que é aquela fraqueza, aquele ponto fraco, né? Às vezes você não vai ter problema tanto em ficar falando muito, porque isso não é seu, mas você vai ser, por exemplo, você vai ter que lidar com a sua cara carrancuda de manhã cedo lá na empresa. Vai ter que controlar, né? Ou então, o teu calcanhar de Aquiles é não conseguir lidar com gente lenta, e aí você perde a cabeça, você não tem paciência, certo? Então, cada um vai ter aquilo que vai ter que trabalhar mais, tá bom? Essa é a ideia aqui que a gente vai trazer hoje para vocês, ok? Ok. Vou colocar o meu slide aqui. Vou atualizar a foto. Gente, a minha foto, eu acho que eu já falei para tantas turmas que eu já me perdi já. Mas eu estou printando e sair duas telas, não é porque a professora é doida, não. Eu sou doida por outros motivos, né? Não por isso. É porque o computador é doido. Ele printa duas telas. Inclusive, a Simone sentou hoje nele aqui, olhou ele, eu falei, Simone, printa ele para mim. Ela printou e saiu duas telas. Então, ele é especial, né? É uma máquina especial. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o meu slide com vocês, tá bom? Na verdade, eu coloquei para apresentar e esqueci de voltar aqui e colocar compartilhar a tela. Tudo bem, acontece. Beleza? Vamos lá? Seguindo em frente. De quem que eu esqueci aqui? É o Murilo, né? Vou colocar a presença. Bora lá. Quem pode ler para mim a frase para a gente começar aqui? A ética difere de um bom profissional de um profissional. Isso. Então, o que diferencia a ética ou a etiqueta profissional? Diferencia um bom profissional de um profissional. Então, você é um profissional ou você é um bom profissional? O que vai diferenciar é essa postura ética que você tem em relação ao seu trabalho, às coisas que você faz, tá? Uma frase para a gente começar aqui. E aí, a gente começa falando um pouco sobre o nosso tema. Então, a gente vem falando de conceito de carreira, tipos de carreira, mercado de trabalho em tecnologia, né? Áreas onde tem potencial para a gente pensar em carreiras para seguir, ok? Então, eu já fiz esse resumo aqui para vocês, já fiz um levantamento da nossa aula anterior. E perguntinha basiquinha aqui para os vossos senhores. O que é etiqueta profissional com as palavras de vocês, gente? Vamos lá. O que é etiqueta profissional? Vamos lá, gente. Vamos tirar a preguiça. Bora. A maneira como você se comporta com os seus colegas de trabalho, com os clientes,
as atitudes, seja palavras ou atitudes, expressões físicas também, sabe? Isso. É uma boa resposta. Vamos lá, Murilo, o que você acha que é etiqueta profissional? Eu acho que é a mesma coisa que ele falou, que seria o comportamento, como você se comporta dentro do ambiente profissional, tanto com amigos de trabalho quanto clientes, ou até mesmo nas suas atitudes e escolhas, tudo em geral, no caso. Bacana, muito bom, boa resposta, complementou, tá? Thierry, Peraí, sai daqui. Peraí, deixa eu dar o meu irmão tá enchendo o saco, peraí. a Vânia. Vânia, para você, o que é etiqueta profissional? Além de tratar tanto os clientes como os nossos colegas profissionais bem, eu acho que é também seguir regras, que toda firma, toda empresa, existem regras. Então, não basta a pessoa chegar em você e falar A e você ir lá e fazer o B. Então, eu acho que tem que ter comportamento profissional com as regras da empresa também. Muito bom, bem colocado, muito bacana essa sua postura. E a gente lembra muito do código de ética que a gente falou no Projeto Aprendiz, né? Quando a gente fala da questão da regra, né? Muito bom. Edmar. Eu concordo com isso aí que a Vânia falou aí. Oi? Concordo com tudo que o pessoal falou aí. É bem isso aí. Sim. O que o pessoal falou já completou aí tua opinião, né? Thaís, quer fazer algum complemento? Eu acho que a Thaís não está me ouvindo. Gente, se vocês puderem, por favor, dar uma conferida. Peraí, tem um bate-papo aqui. O modo certo de se comportar. Muito bem. Bacana. Certinho. Thierry, etiqueta profissional, quer fazer algum complemento? Thierry, sumiu. Gente, eu não preciso mais dar aula. Pronto, acabou. Vocês já falaram aqui. Muito bom. Todo mundo falou um pouquinho, isso é muito interessante. Então, eu trouxe aqui para vocês É um textão, mas eu vou explicar depois por que eu fiz esse textão aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que é etiqueta profissional? Conjunto de comportamentos valorizados em uma organização. Então, a primeira parte é qual é o comportamento que uma empresa valoriza. Frequentemente fazem parte de um código de conduta. E aí a gente lembra da nossa aula de código de ética no projeto Aprendiz, onde o que é o código de ética? Nada mais do que um documento onde a empresa registra quais são as posturas ou quais são os comportamentos valorizados e o que não é aceitável, o que não é bacana fazer, certo? Para quê, gente? Para poder determinar a maneira como aquele colaborador ou aquelas pessoas que trabalham naquela empresa se comportem diante do cliente, se comportem diante do fornecedor, se comportem ali no seu ambiente interno da empresa, tá? Então, é assim, ó, eu tenho 100 funcionários. Como é que eu vou controlar como o pessoal vai se comportar? Sendo que cada um tem uma ética individual, cada um tem os seus próprios valores, cada um tem a sua opinião diferente. Então, como eu vou fazer para todo mundo ter um padrão comportamental parecido? Eu monto um código de conduta e eu aplico na prática com os meus funcionários, certo? Ok? Então, é isso. E aí a gente tem
2 formatos de comportamentos valorizados. Nós temos o explícito, como diz o texto, né? Que é o que está escrito oficialmente nos canais de comunicação da empresa. Então, lá no site da empresa, é a missão, visão, valores, ok? É o que a empresa mostra na sua mídia social, que ela é. Então, ela está dizendo que ela valoriza a transparência, que não existe nada que não vá passar pelo crivo da verdade, da transparência e da justiça. Lindo de se ver, maravilhoso, está explícito, certo? Ou implícito. O que é implícito? Aquilo que não está escrito no papel, mas está acontecendo na convivência. Vou dar um exemplo para vocês. É você ir trabalhar numa empresa onde as regras não estão explícitas. Não existe um código de conduta feito num documento onde a empresa deu para você ler. Mas quando você começa a trabalhar, você vê como que funciona a liderança, o que eles cobram, o que eles elogiam, o que eles reconhecem, o que eles não gostam e não querem que você faça. Então, isso é o implícito, é o que não é oficial, mas que faz parte daqueles comportamentos, certo? Então, é só você pensar numa empresa onde você entrou para trabalhar, nunca te falaram que você tem que ser de um certo jeito, mas você, pelo jeito que as pessoas se comportam e agem, você imagina que aquele é o jeito certo de trabalhar. Isso é o formato implícito, que é aquilo que não está exposto, tá bom? Fazendo o colaborador entender o que tem valor na empresa. Então, o que tem valor nessa empresa? O que essa empresa preza? Quando essa empresa diz que a transparência está acima de tudo, está acima de tudo mesmo? Na prática, ela está vivenciando isso? Ou na prática, o teu chefe fala para você esconder o preço do cliente? Na prática, você não pode falar todas as características do produto. Na prática, você tem que esconder informação para você vender. Então, será que essa empresa está realmente vivenciando os comportamentos que ela diz explicitamente que valoriza? Certo? Então, é esse jogo. A etiqueta profissional é você estar ligado nesse jogo daquilo que a empresa diz que é importante e do que realmente na vivência ela está cobrando de você. Tá bom? E a gente chama isso de cultura organizacional. Então, o que é a cultura organizacional? Nada mais do que o modo como aquele grupo daquela empresa convive. A postura, a ética, a maneira como eles lidam com as coisas. Isso é cultura e vai mudar de empresa para empresa. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida aqui, gente? Nenhuma. Bacana. Alguém quer fazer algum comentário? Ok. Não tem problema, Marlon. Seja muito bem-vindo, ok? Vou colocar sua presença aqui. Bom, vamos seguir, gente. Então, eu trouxe para vocês aqui, gente, o basicão. Vai falar assim, professora, isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é o basicão do basicão. A gente já sabe disso, professora. Gente, mas assim, ó, por que eu coloquei posturas básicas de etiqueta profissional? Você não tem que esperar a empresa chegar em você e falar que você tem que se comportar assim, cara. O certo é você ter isso em você, certo? Facilita muito mais quando você busca ter posturas de etiqueta, tá? Então, o que é o basicão? Gente, cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Básico, certo? Assim como a gente precisa de água para beber, para não morrer.
cumprimentar. Não é assim, eu vou cumprimentar só o fulano, porque só o fulano eu gosto. E o ciclano, não tem isso. Educação é educação em qualquer lugar. Você não precisa que as pessoas te cumprimentem para você cumprimentar. Você não precisa que as pessoas sejam simpáticas para você utilizar disso, porque isso fala mais de você do que das pessoas, ok? Então, cumprimentar ao chegar e sair. 2, educação para pedir alguma coisa, por favor, com licença. Vai abrir uma porta? Dá licença. Vai interromper uma conversa? Com licença. 3, descrição com assuntos do seu trabalho. Você não é o jornal ambulante da sua empresa para sair passando as informações. Isso é feio, tá? Isso não é legal. Ninguém vai ver isso com bons olhos. Você não vai ser confiável. Pessoas não vão confiar em você. Porque se você fala de uma empresa e o que acontece lá fora, se essa pessoa trabalhar na empresa do outro, ela vai falar, aqui vai fazer a mesma coisa. Então, descrição, o que acontece na tua empresa, fica na tua empresa. Mas eu fiquei sabendo que o fulano está tendo um caso com o ciclano. E o que você tem a ver com isso? Se eles estão certos, se eles estão errados. Está interferindo no teu trabalho? A empresa está deixando de ter bons resultados por causa disso? Você tem provas disso? Não tem por que você ficar jogando esse tipo de conversa. Então, descrição, né? Outra coisa, você vai trabalhar na área financeira, administrativa, o curso está preparando vocês para isso. Vocês não podem chegar, pegar as informações de uma empresa e simplesmente sair por aí falando. Então, tem a questão do sigilo profissional. Depois, quando vocês estiverem vocês vão ver em outras áreas profissionais que a maioria tem essa questão do sigilo. Então, a gente precisa já de trabalhar essa habilidade, segurar a língua na boca, né, gente? Outra postura básica aqui, vestimenta. Precisa ficar dizendo como é que você tem que se vestir na empresa? Não, né, gente? O que é você se vestir adequado? Primeiro, qual é o ambiente da sua empresa? O ambiente da minha empresa pede uma roupa mais social. Ok, use. Não, o ambiente da minha empresa, o pessoal é mais tranquilão, usa calça jeans, tênis, tudo bem, mas sempre pense, a forma como eu estou me vestindo reforça a minha imagem profissional ou detona? Certo? Isso não é porque a tua empresa é liberal que isso te dá o direito de você chegar com chinela havaiana, uma bermuda colorida do Havaí, né? Achando que você está na praia. Ou a sua camiseta do Corinthians, pelo amor de Jesus. Ainda mais o Corinthians, gente. Por favor. Ninguém merece. Brincadeira. Certo? Então, vestimenta. Descrição com assuntos do seu trabalho, não sei por que eu repeti, né? E pontualidade. Seja pontual nos seus compromissos. Respeite os horários. Poxa, é basicão isso aqui, gente. Mas de vez em quando, tome muito cuidado, tá? Pontualidade não é você chegar antes. Pontualidade é deu o horário, você está ali para trabalhar. Então, se o seu horário é 8 horas, e você chega 8 horas, e 8 horas você começa a trabalhar, ok, pontual, né? Mas até você chegar, arrumar tua coisa no armário, te organizar, na verdade, você ainda não está trabalhando, né? Então, a pontualidade é isso, ok? A gente tem que ficar atento com esses detalhezinhos, certo, gente? Bom, eu quero trazer um videozinho para vocês, um videozinho curtinho, de 2 minutinhos, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui para rodar. Vocês me falem como é que tá o som. É um vídeo de 2 minutos, mas que ele traz essa... Deixa eu colocar a tela inteira. Ele traz esse tema de uma forma bem bacana, tá? Compartilhar. Todo mundo vendo o vídeo aqui, ok? Etiqueta no trabalho é o conjunto de hábitos e comportamentos que devem ser Vocês estão praticados. conseguindo ouvir?
Tá ouvindo? Sim, Eu normalmente. tô. O pessoal tá ouvindo? Ambiente profissional. E ainda que alguns sejam mais comuns do que outros, eles estão relacionados às regras de convivência que as empresas estabelecem, com base em valores como respeito e honestidade. Pequenas ações como cumprimentar com um forte aperto de mão as pessoas que estamos acabando de conhecer, chegar no horário em uma reunião ou evento, agradecer e até pedir gentilmente por algo, podem fazer com que as pessoas com quem você interage se sintam mais confortáveis e apreciadas. Se você estiver numa conversa, preste atenção em quem está falando contigo. Quando você mantém contato visual e ouve atentamente a outra pessoa, está demonstrando que valoriza seu tempo e sua forma de pensar. Também é importante escrever e falar em tom profissional. Mantendo uma atitude amigável e positiva, você sempre vai evitar confusões. Mas se pelo contrário, você mostrar um tom autoritário e bravo, poderá irritar a outra pessoa, fazendo com que ela não queira colaborar contigo. Em um ambiente profissional, é melhor evitar coisas que possam te distrair, pois podem afetar sua imagem, fazendo com que você pareça desinteressado ou desrespeitoso. Se possível, desligue ou silencie seu telefone celular durante uma reunião e concentre-se no que você está fazendo. A forma como você age pode fazer uma grande diferença na sua carreira. Siga estas pequenas regras de etiqueta onde quer que você trabalhe e deixará uma boa impressão entre seus colegas, chefes e clientes. GCF Global. Bom, então é curtinho, é um videozinho basicão, mas que ajuda a gente a entender o que é etiqueta profissional. Gente, vamos colocar tudo em uma palavra? Etiqueta profissional é bom senso, simples. Se você não tem bom senso, então procura na internet, você vai ver as dicas de etiqueta profissional, tá? E aí a gente tem que pensar que nós estamos vivendo um período onde estamos utilizando a tecnologia. Então, como é que eu sou ético utilizando a tecnologia? Então, é a tua rede social. É tudo quanto é besterol, você está compartilhando. Ok, uma brincadeira, um meme, é uma coisa. Agora, tem cada vídeo retardado que a pessoa coloca, cada postagem idiota, fake news, tem gente que é lotado de fake news no Facebook, certo? E quer depois ser levado a sério por uma empresa que está avaliando o seu perfil social, ok? Então, fica atento. Como que você está se mostrando para as pessoas? Como é que você está se enxergando lá nas redes sociais? Né? O que você está mostrando de você? Certo? Não tem problema nenhum você brincar, você se divertir, você colocar um meme engraçado, mas você sempre tem que pensar: o que as pessoas estão vendo aqui? O que está dizendo de mim? Ah, bacana, falar que eu sou engraçada, que eu tenho bom humor, ok. Agora, dependendo da postagem, as pessoas podem achar que você é totalmente fora da casinha, ou que você tem pensamentos e ideias, que você apoia ideias que não são bacanas. Então, é isso que a gente tem que pensar, o que você quer mostrar para o outro. Etiqueta profissional é esse filtro, gente. Não é você responder aquela pergunta do Facebook, no que você está pensando, e aí você põe uma tela branca, uma tela colorida e coloca lá, né, que você tá bravo com a tua amiga, xingando, né? Tem gente que faz muita coisa, que nem status de WhatsApp. Pelo amor de Jesus Cristo. Quem tem teu contato, você tem um WhatsApp, você nem sabe que a pessoa está visualizando o teu contato. Então, a gente precisa ficar atento. O que eu estou passando para as pessoas? Qual é a postura? Qual é a imagem? Como as pessoas estão me enxergando? Porque isso está muito ligado à sua credibilidade no mercado de trabalho. Beleza, gente? Certo? Semana que vem, network, o que é, como trabalhar, o que é essa ferramenta, como ela pode me ajudar, vai ser o tema da nossa próxima aula, certo? Ok? Alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma finalização aqui? Não? Não. Tudo tranquilo? Então,
Até semana que vem.